Olá, hoje a nossa aula vai ser a bênção do trabalho. A gente vive numa sociedade hoje onde o trabalho é muitas vezes visto como um fardo, como um peso, como uma imposição da sociedade que a gente tem que produzir. A gente vive Tem muitas pessoas que na mentalidade de menos segunda-feira e mais sexta-feira, de felicidade na semana e tristeza. Felicidade no final de semana e tristeza durante a semana. E isso acontece, né, quando a gente deixa de olhar para o trabalho pela perspectiva de Deus, né? Qualquer coisa na nossa vida, qualquer área da nossa vida que a gente tira Deus, se torna esse fardo, esse peso, esse flagelo. E na Bíblia a gente vê que na criação Deus, ele em cada coisa teve um objetivo, uma perspectiva, um propósito. Cada coisa na criação de Deus tem um significado, uma razão, tem um porquê, tem um alvo. E com a humanidade não foi diferente. Em Gênesis 2, capítulo 15, diz que o Senhor Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. Então Deus criou o ser humano para criar, para cuidar e cultivar o jardim, né? Hoje a gente não vive mais no Jardim do Éden, aconteceu toda aquela coisa que aconteceu, mas esses verbos, eles nos ensinam muito sobre o propósito de Deus para a nossa vida, né? Cuidar e cultivar. O que é cuidar? Cuidar é proteger, é zelar, é suprir as necessidades, e cultivar é fazer crescer. Então a gente vê isso, tem isso hoje como princípio, né? O princípio do trabalho qual que é? Cuidar e cultivar. Cuidar da nossa família, cuidar da nossa saúde, cuidar dos nossos negócios. Cultivar é buscar crescer, buscar fazer prosperar. E da mesma forma a mulher também, quando foi criada, Deus colocou adjetivos que mostram que ela também foi criada com o propósito de cuidar e cultivar junto com o homem. Em Gênesis 2:18 ele diz: então o Senhor declarou, não é bom que o homem viva só, farei para ele alguém que auxilie e corresponda. Então alguém que vai ajudar ali, que vai ser uma parceira, que vai caminhar junto, que vai trabalhar junto, onde os dois vão somar forças. Então a humanidade não foi criada como um artigo decorativo, né? Mas Deus criou com um propósito, né? De cuidar e cultivar. E mesmo depois da queda, com o pecado, a gente ainda consegue ter prazer e satisfação no trabalho, né? Mesmo com as dificuldades, a gente ainda consegue encontrar Deus ali. E esse é o nosso desafio hoje, né? É olhar para o nosso trabalho, para a nossa ocupação e inserir Deus ali e se relacionar com Deus ali trabalhando. Podemos agradar a Deus trabalhando, né? O trabalho agrada a Deus, né? Quando a gente é útil, quando a gente faz algo útil da nossa vida, isso agrada a Deus, né? E no Novo Testamento, Paulo ele adverte muito contra a ociosidade, que era a moda entre os gregos de ficar no ócio, ficar ocioso, ficar meditando. E eu vou deixar anotado as escrituras para vocês depois lerem quando ele combate a ociosidade. Mas ele dá uma direção clara, né? Para os escravos, que serve hoje para a gente como trabalhadores, né? Em Colossenses 3, 22 ao 25 diz: escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem comete injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Então aqui ele direciona a gente a servir, a trabalhar como se estivesse trabalhando para Deus, não para as pessoas, a enxergar Deus como o nosso chefe, enxergar Deus como o nosso cliente, enxergar Deus como também o nosso companheiro de trabalho, como se a gente estivesse servindo ali a Deus. Se eu estou dirigindo um Uber, o meu passageiro, eu estou levando aqui Deus. Se eu estou fazendo uma comida, eu estou fazendo uma comida para Deus comer. Se eu estou preparando um relatório, eu estou preparando um relatório para Deus observar e analisar. Então,
colocar Deus na nossa vida profissional, né? Deus, ele quer permear todas as áreas da nossa vida, né? E a área profissional também ela é muito importante, que a gente tenha Deus envolvido nela, que a gente não viva como um mundo numa montanha russa de felicidade e infelicidade. Chegou segunda-feira, só tristeza. Chegou sexta, só alegria. Não, a gente pode viver todos os dias da semana felizes, seja no dia que a gente trabalha, seja no dia que não. A gente ter prazer em Deus e no trabalho, trabalhando para Deus, né? E essa visão de que o trabalho é um fardo, que o trabalho é um flagelo, ela interfere até na visão como a gente vê o céu, né? Como a gente vê o trabalho como um fardo, muitas pessoas pensam que no céu a gente vai ficar lá flutuando em nuvens, tocando harpas pequenininhas e só relaxando a eternidade inteira. Mas em Apocalipse 7, do 3 ao 17, diz que a gente vai servir a Deus dia e noite, né, no santuário. Eu vou deixar anotado aí para vocês verem também. Então até na eternidade teremos uma função, teremos objetivos, né? O céu, a eternidade não vai ser vazia e sem o propósito, mas até na eternidade teremos isso, né? Então o objetivo dessa aula mesmo é animar você que vê a vida profissional como um flagelo, às vezes pela dificuldade, pelo desemprego, que é desafiante, mas você pode encontrar Deus e prazer na vida profissional quando você submete a ser um profissional que serve a Deus, né? Que dá o seu melhor, que é honesto, que chega no horário, que respeita, que ajuda, que coopera, que dá o seu melhor, que não faz corpo mole, como ele diz na escritura de Colossenses que a gente leu, que cometer injustiça receberá injustiça, né? E quando a gente não faz valer realmente o nosso trabalho, quando a gente se aproveita das empresas, do patrão, quando a gente, mesmo sem a gente ter o nosso negócio, as consequências vêm, né? Então a gente olhar para isso, para a nossa área profissional e buscar agradar a Deus. E se você já consegue enxergar isso, parabéns, continue, persevere. Então as direções que a gente tem na Bíblia é isso, né? Entender que o trabalho agrada a Deus, que Deus abençoa também o nosso sustento por meio do trabalho. A gente consegue, Deus abençoa por meio do trabalho, a gente ter o nosso sustento, o alimento da nossa casa, sustentar a nossa família. Então é isso, enxergar Deus como o meu chefe, como o meu colega, como o meu cliente, e ali de alguma forma trabalhar e me relacionar com Deus com convicção, com dedicação, não vivendo uma montanha russa de tristeza e felicidade, mas tendo prazer naquilo que a gente faz, né? E para você também que estuda é da mesma forma, né? Você está estudando ou para uma universidade ou para um concurso, e isso da mesma forma você pode servir a Deus estudando, da mesma forma do trabalho, né? É só uma preparação para a sua vida profissional. E também trabalho não é o objetivo principal da nossa vida, a nossa meta. Deus nos criou principalmente para isso. Não, é uma parte que faz parte, que a gente precisa lidar com sabedoria, mas não é o objetivo principal, né? A gente não deve trabalhar demais, se esforçar demais, fazer inúmeras horas extras, perder noites de sono. Não é esse o objetivo da nossa vida, né? Não é ser 8 nem ser 80, não é trabalhar de menos também, deixar tudo, viver uma vida ocioso, mas é ter um equilíbrio, trabalhar na medida certa, aproveitar a vida na medida certa. Não é 8 nem 80, é 40. Amém? Que Deus realmente nos ajude a enxergar Deus na área de trabalho, no meio profissional, e glorificar a Deus, não para enriquecer, mas para servir a Ele com os frutos, servir as pessoas e ajudar, e também de alguma forma ser luz nesse mundo de trevas. Essa é a reflexão. Fiquem com Deus. Forte abraço.